Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje eu tenho a honra de receber Roberto de Oliveira, diretor do celebrado documentário Elise e Tom, Só Tinha de Ser Com Você. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão, Roberto? Eu sou um produtor de audiovisual que trabalho há 50 anos com isso, né? Fiz muita televisão e agora me aventurei um pouco em fazer cinema. Apesar de que é a mesma coisa, só muda os prazos, os tempos e a sequência. Muito bem, então vou dar uma breve sinopse. O longa em cartaz nos cinemas narra o processo de gravação do álbum Elise e Tom, de 1974, que fez sucesso em diversos países e marcou a carreira dos dois ícones da MPB. O documentário conta com imagens de bastidores inéditas, guardadas por 50 anos e com trabalho primoroso de tratamento para serem exibidas em 4K. O enredo mostra um contexto das carreiras dos artistas antes do álbum, o início turbulento dos trabalhos, os acertos e a consagração final de um trabalho impecável. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que dizer, todo mundo falando 50 anos dessas imagens guardadas, é uma raridade na nossa história. A gente perde muita coisa do início da TV foi perdida, porque a gente tem dificuldade de guardar o material inflamável, muita coisa pega fogo, enchente, a gente grava por cima das coisas, tem histórias icônicas disso. Ter essas imagens de bastidores, em alguns momentos dentro do cinema, eu me senti tava invadindo uma coisa muito pessoal, porque assim, você consegue nos colocar lá dentro daquele momento histórico. Ali, além de ter duas pessoas, dois artistas grandes, geniais, né, interpretando, fazendo uma obra-prima, a tecnologia ajudou muito essa história, sabe? E esse acervo. Porque, primeiro que a gente foi filmar em Los Angeles, que era o melhor estúdio do mundo, né, na época. Então a gente já começou bem, captando e registrando com muita qualidade. Depois também tivemos um auxílio interessante, que vale a pena, que é a orquestra que a gente utilizou, é a orquestra de Hollywood que fazia as trilhas dos filmes. Coisa linda. Portanto, eram os melhores músicos do mundo, os mais bem pagos, né? Cinema. Então, a gente fez um estudo da MGM. Então, você entra no cinema, se sente o envolvimento, se sente na sala do estúdio. A gente trabalhou muito o áudio. Você pode perceber, às vezes a pessoa nem identifica, mas o tempo todo tem um sonzinho de estúdio lá no fundo, alguém ensaiando, uma voz, uma fala. Isso ajudou muito a criar esse clima que você falou muito bem. Agora, o talento dos dois, nada se compara, né? Realmente foi... É a típica situação que contraria a matemática, a física, 1 mais 1 dá 20, né? Eu vi que você falou isso na discussão, em entrevistas. E aproveitando que você está falando de talento leva para essa equação superlativa, mas também traz algumas dificuldades grandes. Então, assim, o grande mote de apresentação desse documentário é o disco que quase não saiu, o melhor álbum que nunca foi feito, né? Então está muito prometido uma ansiedade das pessoas em conhecer essa história. O que aconteceu dentro desse estúdio? E aí, a gente já falou isso algumas vezes, quando a gente falou da Nara, quando a gente falou da Elza Soares. É o preço que você paga para fazer coisas grandiosas. E eu e a Cris, a gente fala isso para uma onda de meninas mais novas que está entrando no mercado hoje, de 20 anos, que fala, eu não preciso passar por isso. Eu não, né? Diante do erro, diante de um tratamento injusto, o que for, eu falo, isso é bobagem, eu não vou passar por isso. E é um pouco do que a Elise chega, na hora que o Tom trata ela muito mal, ela arruma as malas e vai embora, não tem que aguentar essa merda aqui também, entendeu? E aí você tem que entrar lá e falar, não, você vai aguentar sim. E o que você faz a partir disso? Que não é passar pano, tá errado mesmo, tem que denunciar, tem que dizer que tá errado, o cara foi um escroto mesmo, vamos lá.
eu anotei algumas coisas aqui. O pedágio de ele falar pro César Camargo, né? Quem é você pra fazer arranjo das minhas músicas? Imagina, não. Quantos dedos você tem na mão? 10? Você não sabe fazer acorde de 3? Pra que guitarra elétrica? Pra quê? Que coisa barulhenta, que ruim. Então, assim, tem uma cena que eu acho muito forte, que é eles no estúdio, tentando, discutindo como que vai ser uma música, eles tentam falar alguma coisa, ela não consegue nem falar. Não tem nem espaço para falar, ela não vai ser ouvida de qualquer jeito. Tudo isso existe, tudo isso tá ali, nada disso é legal, mas a partir de que se fica e se disputa esse espaço, algo grandioso pode acontecer. Se você simplesmente vai embora, não se constrói nada. Eu acho que é injusto dizer que o Tom não foi generoso, generoso não é a palavra, não foi gentil com a Elis. Aquele ambiente sonoro era uma obra dele, estava na mão do outro cara que pensava diferente, que tinha outra concepção. Isso criou esse atrito um pouquinho ali. E também o Tom era o maior compositor popular do mundo na época, não tinha outro. Uhum. O Tom tinha feito a Bossa Nova, tinha feito o disco Sinatra, tinha o dobro da idade de todo mundo, a Elis tinha 28 anos, o César tinha 31, eu tinha 23, 24. Então, o Tom tinha 47, quer dizer, ele era um cara com uma outra experiência. E ele era maestro, foi diretor de gravadora, então ele estava acostumado a organizar a bagunça, entendeu? Isso é um pouco. Comandar. A Elis vai ser contada ainda essa história dela. A Elis foi uma pessoa massacrada, não sei a palavra, mas é massacrada mesmo pelo machismo, pela misoginia. Ela era assim, daquele jeito que as pessoas falavam que ela era briguenta para se defender, né? Ela nasceu numa família de classe média baixa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O começo dela foi um começo muito... Ela tinha uma proteção familiar naquele ambiente, que era um ambiente regional, mais tranquilo. E o máximo que o pai dela pôde fazer foi trazê-la e largar no Rio de Janeiro no meio das cobras, né? Uhum. Jogou no meio das férias e voltou, porque ele não podia fazer mais nada. Com 18 anos, uma menina caiu no meio no covil lá no Rio de Janeiro. Aquilo que a gente sabe da sociedade da época, machista, cafajeste, os homens eram muito cafajestes naquela época. E a Elis teve que sobreviver nesse meio. Ela já vinha desde a infância ela sempre foi o foco das atenções. A mãe, ela saía com ela, subia numa cadeira, começava a cantar com 4 anos, juntava 20, 30 pessoas. Então, ela sempre chamou muita atenção. E, por isso, ela sempre foi muito assediada, todo tipo de assédio que você pode imaginar. Uhum. Por isso que, quando a gente fala da carreira internacional, que ela não quis, ela boicotou, porque ela não queria passar de novo tudo que ela sofreu, começar de zero. Podia ter ficado um pouquinho mais claro essa parte porque eu não gostei daquele executivo de gravadora que fala que ela não teve visão. Ela pode querer o sucesso para você, pode não significar a mesma coisa do que é sucesso para ela. Uhum. E isso que a gente fala, essa dor, essa ferida do artista, que é o que permite ele estar conectado com alguma coisa de material que produz algo superlativo, né? E que toca a todos nós, é a veia aberta que ele tem, é o que deixa ele grandioso, mas é também o que ele tem que cuidar para conseguir continuar vivendo. Então, se ela, com a dor que ela tinha, porque o medo de rejeição tá patente nas imagens que você joga na nossa cara. O medo de, nossa, toda hora eu tô buscando aprovação. Diante de um grande maestro, ela tava ali o tempo inteiro roendo a unha, esperando aprovação. Imagina numa carreira internacional, ela Exato. Colocar limite, dizer que ela não deseja isso, não é ter falta de visão. Não é, entendeu? Não, é compreensível ela ter medo dessa carreira, eu entendo perfeitamente. Por vários motivos, né? Um pouco a Elis ela sofreu muito. Elis e Feliz só rima, porque ela não era uma pessoa muito sofrida. Ela morreu no ano que eu nasci. Então, se você perguntar para as pessoas daquela época, você vai perceber que o impacto da morte dela foi muito violento. Uhum. Todo mundo lembra o que estava fazendo no dia que a Elis morreu. Uhum. Você pode perguntar a algum contemporâneo. Uhum. É como no World Trade Center, que todo mundo lembra onde estava. Foi um impacto muito forte, talvez semelhante só tenha sido da Carmen Miranda.
E eu coloquei ela morta porque, naquela hora do filme para mostrar o paradoxo dessa história. Né? Ela com 36 anos indo embora. Agora, esse filme ele tem muitas possibilidades de você enxergar, tem várias leituras. Né? Inclusive, tem várias portas que eu deixei abertas para esse tipo de discussão. Porque eu não tinha pretensão de tentar responder a tudo. Né? Basicamente, eu queria mostrar o encontro de dois artistas geniais produzindo uma obra-prima. Isso eu acho que foi mostrado. Agora, o entorno ele é discutível, porque tem coisas ali que são discussões que são abertas, como a carreira internacional dela, a morte dela, a circunstância da morte dela. Por que ela... Para mim, o mais importante é que a Elis chegou no limite do talento dela, das possibilidades dela naquele momento, do que ela conhecia. Do que ela conseguiu enxergar com o que ela tinha naquele Exatamente. momento, né? Eu queria falar sobre um pouco desse 1 mais 1 não dá 2, dá 10, que é a potência criativa que se cria a partir do momento em que o Tom para de tentar controlar, porque eu acho que Desculpa, vou te interromper, posso? Pode, lógico. Toda essa loucura que aconteceu antes, esse desencontro, faziam parte da obra-prima. Essa tensão, essa dificuldade, essa briga, os desencontros, a Elis xingar o Tom numa gravação que a gente fez fora numa festa, tudo isso fazia parte, porque uma obra não se faz a partir de planejamento, senão seria inteligência artificial, entendeu? Eu acho que é isso que você percebeu, muita gente percebeu. Pô, por que essa encrenca? Por que mostrar tanto isso? Não, acho ótimo que tenha mostrado, acho que precisa mostrar. Não, mas ela era uma coisa que não é só uma curiosidade. Ela faz parte da obra final, com certeza. Por isso que é uma obra viva. Mas eu acho que faz parte porque a obra final é o resultado da tensão de forças. Isso. Então, é um puxando para um lado e outro puxando para o outro, e produzir valor a partir da tensão e não produzir só destruição e não produzir só... É isso, porque você pode, no choque, destruir, desistir. Não foi o caso, né? Que exatamente. Foi uma obra-prima que surgiu. Mas eu entendo isso. Agora, são processos criativos diferentes, né? Por exemplo, no Get Back, que é o documentário dos Beatles, você vê um processo criativo completamente diferente, que é como eles se conheciam e como eles confiavam uns nos outros. Eu não lembro mais se era o George que chegou com um rascunho de uma música que era um recorte de jornal, que eram com notícias. Ele tem uma ideia e um riffzinho, 2 acordes. Não é uma música. O Paul podia ter matado aquilo com... Não, mas isso não é nada. Mas ao invés disso, ele senta junto e fica... Onde a gente pode ir com isso aí? E começa a adicionar acorde. E aí chega um outro e senta aqui e começa a tentar adicionar a música. Peraí, vamos ver se a gente tem. Então, é o que a gente chama em processo de criativo de sim-e. Na hora que você está dando ideia, não tem ideia ruim. Claro. Agora é abundância. Sem censura, né? Então eu pego a sua ideia, eu construo em cima e todo mundo constrói em cima. No melhor que a gente pode, a gente chega num pool de ideias. Depois é o momento de filtrar quais ideias valem mais a pena. Depois é o momento de todo mundo colaborar em cima dessas ideias que a gente escolheu e botar o melhor de cada um. E aí, lá na frente da esteira, é a hora de ser crica, de falar, acho que esse instrumento não, acho que aquele não, acho que desse jeito sim, acho que desse jeito não. Esse o craft que a gente fala que é, o cara ser muito perfeccionista não é uma característica ruim, mas é o jeito que você faz isso. Porque se você colocar no início, você tem mais chances de matar ideias boas do que de produzir ideias boas. Mas isso, na verdade, pode parecer que aconteceu isso, mas não houve. Por exemplo, o Tom, na verdade, quando ele ligava a cada meia hora para o César para saber como é que estava rolando o arranjo, ele estava participando. Ele estava... Na verdade, o Tom não era o elemento que censurava. Não era o elemento que estava interrompendo qualquer possibilidade. Quem poderia interromper qualquer possibilidade seria o César, que estava escrevendo os arranjos. O que ele escrevesse ali é o que ia sair lá no fim. Então o Tom estava... Falei, gente, eu não posso ficar de fora disso. Eu que escrevi essa música. Eu sou Tom Jobim, entre aspas, não falaria isso. Gente, então vai. Você falou isso, eu vou ter que puxar o Caetano. O Caetano é o Caetano e não faz isso. Não, mas espera um pouquinho. Depende da circunstância. Ali era um projeto retrospectivo, inclusive, dos 10 anos de carreira. Ali tem um texto inicial até que ela fala isso.
Então, não havia uma proposta. Agora, em termos de modernidade, não tem ninguém mais moderno na música brasileira do que o Tom Jobim. Nunca teve. Oxe. Nunca Caetano, teve. beijo, Caetano. Não, adoro o Caetano tá adoro fazendo? Caetano, mas... Não são 10 anos, são 50 anos de carreira. Ele resolve que vai lançar um álbum de samba. O Xande de Pilares vai cantar Caetano. E o que o Caetano fala? Maravilhoso. Só não pode pegar samba. Pega as músicas que não são samba. Porque o que eu já fiz tá feito. Que eu quero ver o que você vai fazer. Mas isso aconteceu no disco. Você pode pegar os sambas que tocam no disco, eles não são de bossa nova. Poderia ter sido de bossa nova. Ele não é. Ele incorporou aquele samba moderno que o César faz, aquela batida do César, está presente no Triste, no Águas de Março, no Brigas Nunca Mais. Tem muita coisa do César ali que o Tom percebeu logo que era uma contribuição, porque o Tom não conhecia muito a obra do César. Ele sabia que o César era o pianista do Wilson Simonal. Ele não tinha muito conhecimento. Aí ele começou a aprender, a entender. Não, e na o hora contrário que o também. medo parou, a contribuição pôde acontecer. Mas eu acho que isso é interessante para a gente falar de processo criativo, tem processo criativo que é feito no embate e tem processo criativo que é feito na generosidade. É diferente. Claro. E a gente nunca vai ter só um tipo. E ambos os tipos produzem resultados incríveis. É só que é com mais dor e menos dor. A obra do Tom é muito moderna. Ela é revolucionária. E ele tinha essa amplitude, que ele conseguia pegar elementos lá de trás e jogar lá na frente em coisas incríveis, principalmente na parte sinfônica, na parte harmônica, né? Então, ele era o mais moderno de todos nós lá. Ele era o mais velho, mas era o mais moderno. E continua moderno e vai ser sempre moderno, porque o Tom é um cara que é atemporal nesse aspecto. Então, ali não teve nada de conservadorismo contra a modernidade. Moderno ali era o Tom. Então, o que ele estava fazendo não era para frear mudanças. Tanto que ele aceitou a guitarra. Ele já tinha usado a guitarra. Reclamando, né? Não. No começo, ele levou um susto porque ele achou... Eu vou contar uma coisa para você que ninguém sabe. Vou contar duas coisas que ninguém sabe. A primeira é que esse disco é inspirado... Quem estiver ouvindo... Pode procura Lenita Bruno. Sim, eu vi. Que é uma cantora que fez um disco em 59, eu acho, no começo da Bossa Nova. Era uma cantora lírica casada com o Léo Perá, que era o maestro preferido do Tom aqui no Brasil, um dos preferidos. E fez um disco que era com o repertório clássico do Tom, com essas músicas da parceria com o Vinícius, aquelas canções, né, anos 50. Que o disco meio que caminhou para isso. Se escolheu esse repertório, vamos colocar um sambinha ali vamos colocar Águas de Março. Mas a essência do disco era essa. Então o Tom já estava com a Lenita Bruno na cabeça, pensando, estava fazendo um revival de 20 anos atrás. E aí o disco tomou outra forma, o Tom aceitou, gostou da guitarra do Elinho, gostou do piano elétrico, né, que ele chamava de órgão de sacanagem, né? O órgão do César. Mas o Tom era muito irônico e era muito malvadinho, às vezes, assim, sabe? Tá bem mostrando... assim, é que, olha só, eu vim da publicidade, tá? Eu conheço esse diretor de criação. Eu não quero nunca mais trabalhar com ele, entendeu? E eu sei que ele é brilhante, mas não obrigada, entendeu? Então, prefiro trabalhar com gente que é generosa, que é aberta, o Fito Paz, numa entrevista, ele fala... de você alimentar sempre a sua criança curiosa interior, que isso é a obra do artista, é esse encantamento com as coisas, claro. É não achar que você sabe, porque o que tá ali, e eu já vi esse diretor de criação, é o cara que eu sei fazer, escuta, menino, que já me chamaram assim, menino, senta aqui que eu vou te ensinar como fazer. Você não tem nada para aprender, cara. Se a gente estivesse ali no encontro com um compositor novo, contemporâneo da Alice, provavelmente seria diferente, talvez até ela fosse um pouco... em cima dele, ele que ia ficar intimidado. Então tinha essa questão realmente do sucesso do Tom, que já estava, isso, mas tudo acabou muito bem, eu acho, e ninguém saiu de lá achando que foi tolhido. Isso é a marca da grandiosidade, tá? Porque eu acho que e eu falo isso de um lugar muito pessoal, acho que eu gostaria muito, eu estou muito mais para Tom do que para Caetano, mas o que eu admiro, onde eu quero estar, é para onde eu estou caminhando, é isso aí, entendeu? Que é acreditar nas pessoas, acreditar no processo, ser aberta, acreditar em mim no sentido de não preciso ter tanto medo e controlar tantas coisas. Então eu acho, quando eu vejo ali, a grandeza dele está no momento em que ficou
houve muita resistência, e aí tá muito valor do César, da Elis, de todos os músicos, de resistirem à resistência dele, essa tensão. No momento em que ele viu o valor das pessoas que estavam aí, ele não foi surdo. Ele viu, ele reconheceu, e aí começou a colaboração mesmo, mas e aí olha, tá o disco. Não sei se você está acostumado com o processo de gravação de coletiva, de música, é muito isso. É muito isso que é bacana, o embate, sabe? A discussão. Porque cada um tem uma ideia, cada um tem um acorde diferente. No caso ali, realmente, a figura do tom pode ser predominava. na diversão ou pode ser nessa chave que Não, você você falou não viu da nada. ironia. Você pensa que não sai porrada no estúdio? Tá doido. Eu estava numa gravação com um grande artista, que eu já gravei muito, e tinha um cara lá, um flautista que estava aprontando, estava meio bêbado, uma hora ele levantou, eu gravando, estava no carro de externa, acompanhando. Aí eu vi que ele saiu de cena. Falei, pô, parou. Daqui a pouco voltou, ele todo descabelado e foi lá dar uma porrada no músico. O cara tava incomodando, tava atrapalhando a gravação. Tem esse clima e isso faz parte. Eu só acho bom que por muito tempo a gente glamorizou a dificuldade que é trabalhar com um gênio e hoje se valoriza outra coisa, que é um ambiente criativo que seja generoso, aberto. Eu acho que o caminho que não é... a gente nunca vai prescindir desses gênios, entende? Então, o preço que a gente tiver que pagar, no final a gente vai pagar porque vale a pena trabalhar com essas pessoas. O que elas criam é bom. Mas na hora de escolher, eu acho bom que os incentivos culturais do ambiente deem informação muito clara para esse gênio. Mas baixa, sem, bem tá bom, menos, mas sem o entendeu? conflito, a gente não teria um disco tão bom. Não, o conflito foi fundamental. É fundamental em qualquer obra-prima, eu acho. E eu, por isso que eu mostrei, porque eu não inventei aquela história. Ali não é o meu ponto de vista. Eu contei o que aconteceu. Inclusive, tem a questão do machismo da indústria fonográfica, que a Elis foi vítima. Eu acho que a Elis foi assassinada por isso. Eu acho que é outro filme, né? Não dava para eu também entrar em tudo, nem seria eu para fazer esse filme. Não sou conhecedor. Tem várias portas abertas ali para quem quiser explorar, né? Eu mostrei o que eu tinha na mão, demorei 50 anos para fazer, que todo mundo não entende. Para mim ficou claro, quer dizer, o tempo fez bem para essa história, né? E eu sabia, eu podia ter feito a qualquer momento. O material estava comigo, guardado esses anos todos. E eu só fiz na hora que eu achei que essa história... E também porque eu não teria muito mais tempo para frente para guardar esse material, né? E não queria ser culpado de ter sonegado isso do público, né? Mas eu acho que quando eu fiz o filme, comecei a fazer o filme agora, quer dizer, eu comecei lá em 74, quando fiz a captação do material, sem saber o que eu ia usar. Você falou do Get Back, o Get Back havia um projeto. Eu não tinha projeto nenhum. Mas ali tinha um projeto de filmagem. Tinha 10 câmeras lá dentro, não sei quantas. Uhum. E eles, embora tivessem informais, e criando e fazendo coisas de improviso, eles sabiam que as câmeras estavam ali, estavam registrando, e eles sabiam das consequências de qualquer ato deles ali. Uhum. No caso do nosso time, que era um bando de brasileiros que chegou lá sem muita preparação, não existia media training, ninguém sabia como se comportar diante da câmera, não tinha figurino, as pessoas estavam vestidas como... Não, é o que eu te falei, cara. Dá uma sensação que você está numa coisa muito íntima, então, que não era para ser vista. Essa dificuldade que a gente tinha, que não podia movimentar a câmera porque era um estúdio de som, qualquer barulhinho ia complicar, e a gente não tinha um monte de câmera para deixar vários em vários lugares, a gente acabou ficando meio clandestino do estúdio. Eu vou ali, o diretor... Tem esse olhar bem voyeur mesmo. E isso deixava eles muito espontâneos. Então também foi um ganho, né? Uma dificuldade que virou um ganho. Mas isso faz parte também da obra de arte. Eu começo, cada vez que eu vejo o filme, eu quase não vejo muitas coisas que eu faço mais de uma, duas vezes. Uhum. Esse filme eu vejo muitas vezes porque eu sempre estou percebendo coisa nova. Agora a Elis, por exemplo, que é o grande enigma. A história da Elis não foi contada. Isso. Ninguém conhece a Elis. Nós vamos fazer uma versão ficcional, talvez aí a gente vai poder entrar um pouco mais na variação do feminismo na obra dela. Mas a Elis eu aprendo cada vez que eu vejo e percebo mais o final dela, por que ela acabou daquele jeito, por que ela mergulhou na droga, que ela era muito talento para uma pessoa só. Acho que é esse dilema do que te come vivo, que também é o que te permite fazer algo
transcendental, mas o preço que o artista paga por isso, né? Ó, eu vou terminar aqui, não porque a gente tenha terminado o assunto, mas porque a gente já estourou muito tempo. Eu queria te agradecer muito, Roberto. Estou feliz de estar aqui com vocês. E indicar para vocês o episódio do podcast Discoteca Básica sobre Elise Tom. Tá muito sobre o álbum, né? Tá muito, muito bom e complementa as informações do documentário. Gente, muito obrigada e até a próxima semana.